E agora vai ser o momento de vocês, então, fazerem a tratativa, né? A investigação e a tratativa das não conformidades, tá? A gente não vai conseguir juntar vocês em grupos, né? Cada um aí vai fazer no seu grupinho aí da sua empresa, né? Que a gente vai juntar aí na sala, né? Façam aí individualmente, tá? E aí depois a gente vê o que dá tempo de compartilhar, né? Eu vou chamando algumas pessoas, então, para apresentar, tá bom? E a gente também vai discutindo o que cada um pensou. Bom, a primeira não conformidade, então, ela vai ser para essa turma aqui, né? Bonolati, Refrix, Chefa, GM, Frisk, Vemate, Puro Leite, Castrolanda e Leão, tá? Quem tiver aí dessas empresas, então, vai resolver a não conformidade 1, tá? Então, a gente evidenciou pallets de embalagem primária, molhados, em função de goteiras no armazém provisório de embalagens. Algumas bobinas estavam expostas, ou seja, com envoltório plástico rasgado. Tá? Então, essa não conformidade que vocês vão precisar aqui investigar e tratar, tá? Segunda não conformidade vai ser resolvida, então, pelo pessoal da Subalan, Tecpolpa, Poti, Global Fruit, Fonte de Vida, Nacon, Jussara e Timbaúba, tá? Quem tiver aí. Foi evidenciado que o colaborador João Silva não soube responder sobre o monitoramento dos PCCs e PPROs da linha em que atua durante a entrevista à auditoria, tá? Então, essa outra não conformidade aqui que a gente teve numa auditoria, tá, pessoal? Então, vocês já receberam, podem começar a pensar aí, né? Podem fazer o brainstorming de vocês aí com as equipes de cada fábrica, tá? E daqui a pouco a gente vai, então, apresentar. Primeiramente, foi definido a equipe multidisciplinar, então ela era composta pelo pessoal da qualidade, o gerente industrial e também pelo pessoal de logística, responsável pelo armazém. Segundo, a gente descreveu a não conformidade, então, como foi citado no exemplo, o problema com as embalagens primárias molhadas. E aí, o que essa não conformidade ocasiona? Então, a gente colocou que pode ocasionar danos ao insumo, riscos microbiológicos e contaminações cruzadas. Quando ela ocorre, então, lá em dias de chuva, não conformidade identificada durante a rota de qualidade do dia 25/9. Onde foi detectada? No armazém de embalagens. Quem detectou? O analista de qualidade. Quantas vezes ocorreu? Uma vez, porém com risco de reincidência. Quanto custa a não conformidade? Então, a gente fez uma estimativa de preço, ficou em torno de R$ 4,5 mil por conta dos insumos danificados. E vocês já pensaram, então, no custo do insumo que perdeu, né? Não Exato. Ainda de reforma, nada disso, de ação. Ainda não. Vai estar no plano de ação os próximos pontos. Show. Falando um pouquinho da descrição da correção, aí a gente falou sobre limitar a utilização do local atingido por goteiras. Como seria feita essa correção? Isolar imediatamente a área com fita zebrada. Aqui a gente colocou o encarregado de estoque como responsável pela correção e colocou como prazo imediato no mesmo dia que foi detectada a ocorrência, que foi no dia 25. Será realizado no armazém e não há custo adicional por conta da fita zebrada ser um item de estoque. Maravilha. Quando a gente foi falar um pouquinho das causas raízes, a gente colocou 2 pontos. Então, a gente falou sobre mão de obra e material. E aí, falando de mão de obra, a gente falou que o conferente descumpriu a orientação de não armazenar embalagens primárias neste bloco. E, na parte de material, a gente colocou o telhado desgastado. Vocês conseguiram aprofundar ou vocês já chegaram nessas duas causas? Não, a gente discutiu, a gente colocou aqui entre a gente outras possibilidades e aí a gente seguiu com essas duas. Tá, sobe só um pouquinho para mim, Neilson, ali, só para eu ver as causas de novo. Tá vendo? Tô. A gente colocou mão de obra. Conferência. Tá, e aí os 2 porquês, né? Que vocês fizeram do telhado desgastado, ficou falta de manutenção periódica dos telhados
Telhados não inclusos no plano de manutenção preventiva predial. Ah, legal. Então, essa seria mais a causa raiz, na verdade, né? A gente já Exato. entendeu lá no começo, né, Nilson, que o telhado estava desgastado, porque estava tendo a goteira, né? Exato. A gente acabou aí nessa causa, não seria a causa, né? A gente repetiu aí a descrição da não conformidade, no fim. E aí vocês aprofundaram e chegaram que a gente não tinha a preventiva, né, prevista. Exato. Por que o telhado estava desgastado? Maravilha. Aí a gente colocou que falta de manutenção periódica dos telhados, e aí por que não ocorria? Os telhados não estavam inclusos no plano de manutenção preventiva predial. Tá. E aí, quando a gente fala do descumprimento da ação do conferente, a gente colocou como primeiro porque no dia em que foi comunicada a orientação à equipe, o colaborador estava de folga, não recebendo a devida informação, porque foi feito apenas um comunicado sem um registro documentado, porque líder do setor não mapeou como prioridade a elaboração de um documento para essa atividade, e aí o último a gente colocou falta de avaliação de risco das variações climáticas ao longo do período devido ao longo período sem chuva. E aí a gente colocou aqui como ações corretivas. Primeiro, realizar a avaliação de risco da atividade de armazenamento de embalagens, incluir a avaliação dos telhados no plano de manutenção preventiva predial, checar se demais instalações estão inseridas no plano, caso necessário, incluir as faltantes. E por que fazer? Garantir as condições ideais de armazenamento para cada insumo e agir de forma preventiva. Essa avaliação de risco aí geraria também uma ação da própria manutenção do telhado, né? Que a gente já teria que prever logo, né? E aí a gente parou aqui porque a gente não conseguiu terminar. Tá bom, não deu tempo. Não tem problema. Pessoal que estava no mesmo grupo aqui, Bonolati, Chefa, GM, Leão, vocês chegarem a alguma causa diferente, comenta um pouco com a gente. Vocês podem compartilhar também, tá? Se quiserem compartilhar o preenchimento que os outros grupos da atividade 1 também preencheu, podem compartilhar e sinalizem se ficaram em causas diferentes da apontada pelo grupo da Refrix. Repete quais são as unidades, Gil? Bonolati, Chefa, GM, Leão, aí tinha... eu não sei se as outras estão aqui. Frisque, Vemate, Puro Leite, Castrolanda. E aí, pessoal da Bonolati, vocês chegaram nas mesmas causas? Ou querem contribuir com a diferença que vocês preencheram da equipe da Refrix? Oi, Gil, a gente tá assim, a gente não conseguiu finalizar tudo. Mostra mesmo assim? Não, só mostra se vocês tiveram alguma diferença, Luana. Alguma causa diferente? Dessa apresentação do Neilson, vocês chegaram às mesmas conclusões ou são causas potenciais diferentes, ou correções ali diferentes? A gente se dividiu aqui, que ela estava escutando, ela falou que foi basicamente a mesma coisa, tá? Manutenção de telhado. Colocou, isso, foi que não estava previsto na manutenção preventiva, porque foi desgaste do tempo, né? A gente colocou. Também que houve falha de comunicação, que o pessoal não sabia que tinha essas goteiras do setor, e também não foi prevista a gestão de mudanças, porque o setor oficial estava em obra e tinha que ter um outro local adequado com espaço suficiente para o armazenamento, né, da demanda. Legal. Isso. Porque esse armazém era provisório, estava falando lá, né? Isso. Então, eles não fizeram essa análise de risco desse novo local, né? Isso. E aí a gente também colocou sobre o problema das bobinas estarem expostas, né? Que elas foram recebidas assim do fornecedor e que, na verdade, o responsável pelo recebimento não identificou a falha antes do descarregamento, né? Que ele não fez a conferência de todos os pallets com o material. Então, ele não seguiu os requisitos para liberação de descarregamento conforme o checklist, devido a um alto volume de recebimento e por conta de atrasos de entregas de outros dias que levaram ao acúmulo. Foi uma situação, assim, pontual. Legal. Tá? Foi isso que a gente mapeou aqui na identificação das causas. Então, vocês estiveram ali em mão de obra, né? Também, em meio ambiente, foi por ali também. Legal. Isso, tá bom? Maravilha, obrigada, Lu. Obrigada. Quem mais? Alguém chegou em alguma causa diferente, alguma ação corretiva, correção diferentes? Pessoal da Chefa.
Nós da Pode falar, General Daniel. chegamos basicamente nas mesmas causas, né? O telhado, por ser um improvisado, temporário, né? Então não deram a atenção necessária. Chegamos também nas bobinas, igual ela falou, né? O recebimento das bobinas e não ter um padrão definido, talvez, de armazenamento correto, um checklist para conferência, se estavam bem embaladas ou não. Então foi basicamente as mesmas ações do Legal. pessoal também. Aí dessa falta de procedimento, né, Daniel? Aí também pode entrar em método até, né? A gente não foi previsto um método para esse Sim, recebimento, alguma coisa assim. isso, Legal. bem isso. Maravilha. Obrigada. Chefa? Só mais um comentário, que a gente fez uma abrangência para levar essa inspeção de todas as áreas, né? Além da área que era provisória, fazer uma abrangência para outras áreas também, para verificar os telhados, as questões de goteira. Legal, perfeito, Elza. Importante a gente sempre fazer abrangência, né? Não focar só no problema naquela área, mas também verificar o todo se a gente não está tendo o mesmo problema. Maravilha. E a gente até falou um pouco, né? Porque assim, focamos na chuva, por exemplo, mas pode ter a condensação também, né? Porque a gente vamos focar em chuva, mas pode acontecer também com condensação. Legal. Aí é o brainstorm e a avaliação que vocês fizeram antes aí, né? É o a Isso, investigação mesmo, né, do isso aí. problema. Maravilha. Legal. Chefa, pode falar? Pode falar, Verônica. A gente chegou numa causa um pouquinho diferente. Na verdade, a gente colocou aqui na nossa causa que a gente teve um aumento de captação de clientes, né? E aí a gente não fez uma avaliação crítica da capacidade de estocagem desses novos materiais e acabou tendo que alocar em um armazém provisório, onde também não foi feita, né, a análise crítica da situação, né, da integridade desse local para poder armazenar. Então, foi basicamente uma gestão de mudanças para os novos clientes, onde a gente não identificou que a gente tinha capacidade para estar reduzindo esses volumes, e também não avaliou o local, né, adequadamente para poder direcionar essa quantidade extra que estava chegando na empresa. Legal. Perfeito. A gente também não conseguiu concluir tudo ali, então a gente não conseguiu. Não tem problema, mas vocês já pensaram no outro caminho aí, né? Da gestão de mudanças, do planejamento, né? Da avaliação de risco desse local provisório também, maravilha. Obrigada. Obrigada. Da Leão, a gente também seguiu por esse caminho de alto volume de vendas, que, né, acabou sendo planejado pelo PCP, mas não foi contemplado na questão de estrutura para alocar todo o material. Então, aí, como era uma coisa provisória, não estava na preventiva da manutenção, então não foi se atentado à questão, né, de cuidados com o telhado, e aí também falha na comunicação de gestão de mudanças, de primeiramente avaliar o local para adequar, para daí colocar o produto lá dentro. Então, a gente foi também por esse caminho do alto volume de vendas. Mas basicamente Legal. as mesmas questões, assim, gestão de mudança e tudo mais. Tá bom, muito obrigada. Isso é Daniela. legal, pessoal, porque essas várias interfaces, elas surgem de um bom brainstorm, né? Então, um bom brainstorm com pessoas de várias áreas traz esse tipo de input, né? De manutenção de infraestrutura, de mudança, de planejamento, de venda, de PCP. Então, isso é fantástico, é isso que tem que surgir mesmo. Foram muito bem. Muito bem, pessoal. Obrigada aí pelas contribuições. Vamos para a não conformidade 2 agora, daquele colaborador que não soube responder, né, sobre o monitoramento que ele fazia ali de PCC e PPRO na linha dele. Eu queria pedir para as meninas, para o pessoal da Fonte de Vida, apresentar primeiramente o checklist, e aí a gente também faz essa mesma discussão em cima. Por favor. Oi, bom dia ainda. A gente não conseguiu terminar tudo, mas eu vou compartilhar minha tela Não e tem mostrar o que problema, a gente não tem problema. fez. Só conseguiu, a gente iniciou aqui pelos... Você Primeiro consegue só aumentar um pouquinho para a gente, dar um zoom? Aí, tá bom. Tá vendo? Uhum. Deixa eu aumentar esse aqui também. Esse também, isso. Obrigada. Agora nem eu tô enxergando. Pronto. A gente determinou uma equipe, a gente simulou como se fosse aqui na fábrica, né? Determinou a equipe trazendo lá os operadores de produção, líder de turno, supervisor de qualidade industrial. Legal.
Vou começar aqui pelo... Para os aí, operadores também, para ver o que eles têm a dizer, né? Às vezes, isso, né, para a gente entender. isso. Às vezes só o líder falando ali, a gente acaba saindo no treinamento, né? Muito naquela coisa, no mais fácil, né? Mas vamos entender qual que é o Isso. problema mesmo, né, que está tendo. Isso. Maravilha. Daí, entendida qual a não conformidade, a gente fez a descrição dela, né? Que foi evidenciado lá que o colaborador ele não soube responder sobre o monitoramento do PCC, PPRO, da linha, em que atua durante uma auditoria. O que essa não conformidade ocasiona? Ela ocasiona risco à segurança de alimentos da linha em que o operador atua, pois demonstra que o mesmo ele não saberia agir ou atuar numa situação de risco ou de desvio que impacte a segurança de alimentos. Legal. Quando isso ocorre, em qualquer situação que gere um desvio de PCC, de PPRO, impactando diretamente a segurança de alimentos, visto que ele demonstrou a falta de conhecimento do que fazer frente a quando ele foi questionado. Maravilha. E do próprio monitoramento, não só desvio, né? Ele não soube nem dizer a atividade dele A ali, atividade dele. né? Na Isso. frequência do monitoramento, ele não soube nem explicar isso, né? A gente já fica preocupado ali. Isso. Aonde foi detectado, a gente trouxe para o caso específico, foi detectado durante a auditoria, já que no relato do problema não sinaliza que isso foi percebido anteriormente em um treinamento, em um diálogo de segurança de alimentos, de nada, então foi detectado durante a entrevista na auditoria, e quem Legal. detectou foi o auditor, já que lá no caso não fala, né, sobre nada prévio. Quanto custa, a gente colocou que inicialmente seria não aplicável, ou no futuro, lá fazendo as outras etapas, a gente percebeu que pode ter aí um valor de treinamento de capacitação, mas que a gente não estipulou um valor. Aí, para implementar ações e correções de bloqueio, a gente fala em ação imediata, então seria orientação imediata do operador, um acompanhamento de perto de suas atividades. Como isso será feito? Através de orientação e acompanhamento, o supervisor imediato da pessoa, ou alguém designado por ele, um membro da ESA, poderia estar fazendo essa ação imediata. Uhum. Quando isso seria realizado? Imediato, quanto antes, você está rodando o processo, você não quer que o operador fique trabalhando lá sem o conhecimento devido, sendo realizado na própria unidade fabril, também sem custo aplicável. Daí a gente vai investigar as causas raízes, a gente utilizou as ferramentas aqui do Ishikawa, assim, dá para enxergar aí? A gente vai ter que aproximar só um pouquinho para a gente. Acho que já dá. Ishikawa, 5 porquês. A gente colocou, a gente identificou aqui no Ishikawa, lá na parte de métodos, parte do sistema de gestão à vista, procedimentos, instruções de trabalho com fácil acesso, isso ajuda a estar com as informações, os conhecimentos fresquinhos na cabeça de quem está ali operando. Então, aí, nesse caso, a falta de uma gestão à vista que poderia ser uma causa, né? Foi um dos itens levantados, porque a gente também colocou aqui, ó, na mão de obra, a insegurança na presença do auditor, porque às vezes você claro. tem isso, né? Você tem um operador que ele fica inseguro, apesar dele ter o conhecimento, no momento da auditoria ele fica inseguro. Fica nervoso. Isso, e aí foi por isso que surgiu o tema gestão à vista, porque às vezes a gestão à vista dá aquela pesquinha rápida ali, que o cara tem confiança no que ele está falando. E ele fica olhando aquilo todo dia, também vai acostumando, e né? aquilo fica, né, fresquinho na cabeça dele. Uhum. Aí no item mão de obra a gente colocou falta de capacitação, talvez uma falta de interesse ou busca de conhecimento, insegurança na presença da auditoria, método. A gente colocou a frequência, incidência ou reciclagem de treinamentos, porque às vezes você tem lá um treinamento que ele é feito e passa muito tempo sem a reciclagem, sem, né, uma incidência baixa de treinamentos. Legal. E também poderia ser o próprio método do treinamento, né? Como que a gente está passando esse treinamento, o líder, ou a qualidade, né? Como que é a abordagem do tema? Às vezes está muito difícil, às vezes a pessoa dorme, às vezes é um slide que só tem texto, né? Você não tem uma avaliação, você não tem uma motivação. Isso. Maravilha. Nos 5 nos 5 porquês, a gente não conseguiu fazer tudo, né? Vocês fizeram um, né? A gente trouxe um. Quer que eu faça o detalhamento de todos?
Pode só passar isso que você fez? Tá. O porquê dele não ter conseguido responder lá, que isso aqui entrou aqui, né? Foi o problema final. Isso, o problema. Uhum. Isso. Falta de confiança em seus conhecimentos durante a auditoria, o porquê dessa falta de confiança do operador. Aqui a gente interpretou que ele tem o conhecimento, se ele é um operador que está ali fazendo, ele foi capacitado, ele não vai estar na área sem a capacitação adequada, mas naquele momento ele não teve confiança ou não teve confiança, ou não estava com tudo tão fresquinho na cabeça dele, né? Aí a gente colocou por que dessa falta de confiança, né? A falha de comunicação, entendimento dos procedimentos da unidade. Aí a gente entrou lá um treinamento de PCC ou PPRO ineficaz. E o porquê disso, talvez uma falha no programa de gestão de treinamentos, que é você ter lá um programa de treinamentos que não tenha a frequência adequada, o formato adequado, as avaliações, o que a gente falou agora há pouco, né? Maravilha. E a gente só conseguiu fazer Não isso. tem problema. Já conseguiram fazer quase rodar Aí um a gente ciclo aí. a gente tentou ir. Aí vocês puxaram aqui para a tabelinha, né? As causas, possíveis causas. Deixa eu compartilhar a tela. A gente pensou parecido com outro grupo também, né? Só que a gente Legal, pensou muito do lado de operador, vou só resumir para não tomar muito tempo. Pensou no ponto de ter um operador executando a função e não ter o treinamento, né? Aí de lá, porque a gente colocou, por que ele não soube responder? Porque ele é um operador que ele é de outro setor. Legal. Vocês imaginaram uma situação Sim. diferente, né? Ele está cobrindo uma falta de alguém, coisa que nunca acontece nas fábricas, imagina. Não, não faz muito menos aqui. Entendeu? A gente já estava lá na ferramenta, tá vendo? Operador de outro setor cobrindo férias. Não foi avaliada a necessidade de um backup devido ao que nós vamos de férias coletiva. A gente pensou assim, a gente tem férias coletivas, então não tem problema ter um backup. Se todo ano a empresa para 100% da fábrica. Por que a gente não conseguiu cumprir essa férias coletiva? Aumento de custo de produção, com isso não foi possível seguir com o padrão. Por quê? Entrada de novos clientes, porque não foi considerado gestão de mudanças para entrada de novos clientes. É nessa linha de raciocínio mesmo? A gente está indo direitinho? Pode ser, vocês criaram um cenário aí, né? De início a gente estava levando para o lado que tinha uma parcerização fora, uma razão, só que lá na descrição da novidade não fala isso, fala que ele só não soube responder. Isso mesmo. Perfeito, legal. Aí a gente estava levando, mas eu não pedi um exemplo, a gente estava levando para esse lado, depois a gente pensou direito, não, vamos fazer dessa forma. Só que a gente não conseguiu avançar muito, não, a gente parou aqui. Não tem problema. Mas Legal. esse é um cenário possível mesmo, de realmente ser uma falha de planejamento de pessoal, né? A gente ter planejado um turno diferente, não tinha alguém, alguma pessoa-chave faltou, isso mesmo. É o que você citou também, muitas das vezes a gestão de mudança, ela fica com o SGI, né, garantia da qualidade, depende da fábrica. E quem faz a gestão é manutenção, é produção, e eles não informam a pessoa, né? O correto seria eu informar, geralmente para essa, né, para a equipe de segurança de alimentos, ele está fazendo levantamento do que aquela mudança pode impactar na segurança do alimento, lá na fábrica, de fazer a gestão de mudança para depois a gente mudar o processo. Então, a gente considera pessoas, considera equipamento, né? É isso considera mesmo. tudo, porque pode ter vários impactos em várias áreas, né? Em vários processos. Então, realmente tem que ser multidisciplinar, né? Assim como essa avaliação da não conformidade, a gestão de mudanças também deve ser multidisciplinar, né? Se nós for uma pessoa ali, ela só vai tomar ação da área dela. Né? Exatamente. Aí depois a gente fica correndo para atualizar o procedimento, que já está rodando na fábrica, né? E o documento está desatualizado. Vamos ver se... A gente sabe bem. A Isa colocou que a rede caiu, mas a gente conseguiu entender, Isa. Agora a gente abriu só para ver se os outros grupos colocaram alguma coisa diferente, mas ficou ótima a sua apresentação, tá, Isa? Obrigada. Obrigada. Caiu aqui, a gente conseguiu reconectar agora. Não, fica tranquila. Tá bom. Tem depois o pessoal da própria Tecpopa. A Tecpopa colocou alguma coisa diferente ou ficou similar? Da gente ficou similar ao primeiro da Isabela ali. Fazendo treinamento novamente com o pessoal, reciclando. Ficou bem praticamente parecido mesmo, nessa mesma pegada. Legal. Quem mais, Gil? Qual outro Copacker estava nesse time?
Eu acho que dos que estão presentes, ó, a Suvalã não tá, Etec Poupa, Poti, Global, Fonte de Vida, Nacon, Jussara e Timbaúba. Poti, como é que ficou Poti? Ficou igual ou ficou diferente? A gente foi para a mesma linha de pensamento, né, da primeira empresa. A gente pontuou mesmo que o colaborador ele poderia ser recém-contratado na função, e tem também toda a questão da pressão que a auditoria, né, já gera, que é normal. Então, a gente também estabeleceu assim como uma frequência mesmo, né, de treinamento, né, que esse assunto ele era pontuado num treinamento anual, né, então como também ele era um colaborador recém-contratado na função, então, né, havia toda essa insegurança, então a gente pontuou mesmo mais para essa questão do treinamento mesmo. Legal, aumentar a frequência, né? Exato, perfeito. Talvez ter abordagens diferentes, ter mais reciclagens. Exato. Durante outra ação legal, né? Durante as inspeções de qualidade, as mensais, semanais, enfim, que vocês fazem, também questionar os operadores, fazer a mesma pergunta que o auditor da certificação faz, às vezes. Perfeito. Né? Também pode ser outra ação. Maravilha, então, gente. Muito bom, Gil. Mais algum comentário? Eu acho que vocês foram super bem na linha de raciocínio que cada grupo traçou, e aquilo que a gente falou, que eu comentei no último slide, é a prática que vai levar a gente a essa evolução, sem desistência, né? Quanto mais a gente vai praticando, mais expert a gente consegue ficar na aplicação da ferramenta, tá? Então, da nossa parte, a gente gostou muito do empenho e participação de todos, agradecemos aí a presença de todo mundo. Eu compartilhei já no e-mail o exemplo preenchido e o material que a gente utilizou nos slides. Depois eu vou encerrar a gravação, ela vai ficar salva aqui no chat também. E agradeço realmente todo mundo ter participado. Para mim foi muito legal juntar todos os Copackers assim, conversar dessa forma. Vou abrir também para a Gil colocar os comentários dela, na sequência a Tiana também, para a gente poder finalizar. Bom, pessoal, agradeço a todos, a participação de todos. Acho que foi muito válido, foi muito bom a gente juntar os Copackers aí, a gente nunca tinha feito nesse formato. Eu acho que é legal essa troca também, né, entre empresas. Geralmente a gente só tem a troca entre as equipes, ali dentro da equipe, mas eu acho que foi muito válido, muito proveitoso. Obrigada, e qualquer coisa a gente está à disposição também. Eu queria agradecer, então, Gisele e Juliana pelo treinamento. Acho que foi super didático, claro, fácil de entender, de fazer, de participar, né? E agradecer a todo mundo, todas as equipes, todas as plantas que participaram, que estão presentes e participaram, né? Porque eu acho que essa questão da participação é super importante, é essa oportunidade que a gente tem de consolidar o conhecimento novo e poder mostrar essa disposição de ir em frente, né? Então, super obrigada a todo mundo que participou e as meninas também. Vamos em frente. Obrigada. Qualquer necessidade, dúvida, a gente está aqui para poder apoiar.